igualdade de género. Mas afinal, o que é isto da feminização da pobreza? De acordo com os dados do Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento da População, proporcionalmente há mais mulheres pobres que homens. Ou seja, a pobreza é feminina. As desigualdades são óbvias em todas as áreas, tais como saúde, educação, acesso ao emprego, entre outros. O conceito de feminização da pobreza representa a ideia de que as mulheres vêm se tornando ao longo do tempo mais pobres. De acordo com o relatório do desenvolvimento humano, a pobreza tem um rosto, e este rosto é o rosto de uma mulher. 1,3 bilhões de pessoas na pobreza, 70% são mulheres. Importantes organismos internacionais já defenderam a ideia de que uma parcela crescente das vítimas da pobreza é composta por mulheres. A feminização da pobreza indica a existência do aumento de pobreza em um grupo da sociedade, aliado ao aumento das desigualdades entre homens e mulheres. No estudo dedicado pela Organização Internacional do Trabalho, chama de determinantes de género na pobreza das mulheres, que basicamente define que há fatores de género que incidem no nível da vulnerabilidade das mulheres. Alguns fatores determinantes seriam, por exemplo, a desigualdade na participação no mercado de trabalho, a desvalorização económica e social das tarefas realizadas por mulheres, a desigualdade no acesso a recursos produtivos, a desigualdade de oportunidades para participar de tomadas de decisão. É visto também que o processo de feminização trata-se de uma tendência de crescimento do fenómeno no universo feminino. Se considerarmos no cenário mundial a maior parte das pessoas atingidas pela pobreza e pobreza extrema é composta por mulheres e por crianças, o enfrentamento às desigualdades económicas tem um impacto direto na maioria de vida dos grupos, neste caso das mulheres, contribuindo para a equidade, para a desigualdade, também áreas como educação, saúde e poder de escolha sobre aspectos da sua própria vida. Mas vamos então tentar fazer aqui a ligação entre a feminização da pobreza e a questão da desigualdade de género. Primeiro, é importante salientar que a igualdade entre homens e mulheres é uma questão de direitos humanos, é uma condição de justiça social, sendo igualmente um requisito necessário e fundamental para a igualdade, desenvolvimento e para a construção da paz. A igualdade de género exige que, numa sociedade, homens e mulheres gozem das mesmas oportunidades, rendimentos, direitos e obrigações em todas as áreas. Devem beneficiar das mesmas condições no acesso à educação, nas oportunidades de trabalho na carreira profissional, no acesso à saúde, no acesso ao poder e influência. De salientar que o secretário das Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, afirma que a desigualdade de género é a grande injustiça da nossa época e o maior desafio dos direitos humanos que enfrentamos. Segundo ele, a igualdade de género oferece soluções para alguns dos problemas mais intratáveis dos nossos tempos. Na verdade, segundo ele, se quisermos alcançar uma globalização justa que funcione para todos, precisamos basear as nossas políticas em estatísticas que levem em conta as verdadeiras contribuições das mulheres. Embora tenhamos visto um enorme progresso nos direitos das mulheres nas últimas décadas, desde a abolição de leis discriminatórias até ao número de meninas nas escolas, ainda enfrentamos
sucesso. As Constituições estabelecem a igualdade como princípio fundamental, vetando todas as distinções. No entanto, sabemos que a igualdade constitucional não acaba com a discriminação entre homens e mulheres que tem acompanhado a história da civilização. Tendo em conta as desigualdades, as grandes assimetrias que persistem, a promoção da igualdade passa um pouco por todo o mundo. Noutro nível de decisão, a introdução da perspectiva de género nas políticas é uma das ferramentas fundamentais de combate às desigualdades. O empoderamento visa o equilíbrio de poder entre homens e mulheres, ao criar as condições para que a mulher seja autónoma nas suas decisões e na forma de gerir a sua vida. Por outro lado, por razões fisiológicas ou sociais, as mulheres são mais vulneráveis a problemas de saúde sexual e reprodutiva. A infecção do HIV, assim como os níveis de mortalidade e morbilidade materna, permanecem elevados, constituindo uma forte preocupação dos países mais pobres. Melhorar a educação e a saúde sexual e reprodutiva é vital para que a diminuição da pobreza e a melhoria da vida das pessoas que compõem as famílias seja eficaz. Existe realmente uma relação direta entre a saúde da mulher, o seu empoderamento, o nível da educação e as condições de vida da sua família. O nível da educação de uma mulher determina fortemente o padrão da sua vida e da sua família, como educação, futuro e potenciais oportunidades dos seus filhos e filhas. As mulheres, principalmente nos países em desenvolvimento, exercem um papel central na sobrevivência e economia familiar, quer como sustento, quer como responsáveis pela gestão da vida e recursos da família. Quando as mulheres, principalmente as que estão em situação de pobreza e exclusão, não podem trabalhar por incapacidade ou doença, a sobrevivência da sua família está em causa. As políticas públicas para mulheres pobres envolvem políticas públicas de género e também de combate à pobreza e as formas de sintetizá-las em políticas voltadas para as mulheres pobres e que não percam os princípios de uma política de género contemporânea, a do empoderamento. No entanto, uma boa parte das políticas implementadas voltam-se mais para a sobrevivência das mulheres pobres e seus filhos. Elas não se apresentam definitivamente como políticas de género que conduzam a um maior e real empoderamento das mulheres pobres. Agora, vamos lá falar rapidamente de fatores de desigualdade. As mulheres têm uma esperança média de vida mais elevada que os homens, o que torna o apoio social muitas vezes insuficiente, dado que as mulheres são sempre sobrecarregadas com o apoio a terceiros. Os cuidados de crianças, doentes e velhos recaem predominantemente sobre as mulheres. As mulheres e as crianças são as grandes vítimas da exploração sexual, o desemprego afeta mais mulheres que homens, as políticas e serviços de saúde não estão ainda adaptados às necessidades de género. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, as mulheres manifestam maiores níveis de ansiedade e depressão. A violência doméstica afeta sobretudo as mulheres, os salários para as mesmas funções são mais elevados para os homens do que para as mulheres. As mulheres contribuem para a economia através do trabalho remunerado, mas também através do trabalho não remunerado, realizado muitas vezes em casa. A pobreza é feminina, portanto é importante promover a igualdade de género. O sucesso das políticas e das medidas destinadas a apoiar ou reforçar a promoção da igualdade entre sexos e a melhoria do estatuto das mulheres deve basear-se na integração de uma perspectiva de género nas políticas gerais relacionadas com todas as esferas da sociedade, assim como na implementação a todos os níveis de ação com suporte institucional e financiamento adequado. É importante rever, adotar e manter políticas macroeconómicas e estratégias de desenvolvimento que tenham em conta as necessidades das mulheres e apoiem os seus esforços
para superar a pobreza. É importante promover a legislação e o processo administrativo para assegurar às mulheres a igualdade de direitos e de acesso aos recursos económicos. É importante proporcionar às mulheres acesso aos mecanismos e instituições de poupança e crédito, e é importante também desenvolver metodologias com base em género e realizar investigações sobre a feminização da pobreza. É importante a educação e a formação das mulheres, assegurar a igualdade de acesso à educação, eliminar o analfabetismo, aumentar o acesso das mulheres à formação profissional, à ciência, tecnologia, etc. É importante, a nível da saúde das mulheres, aumentar o acesso das mulheres aos cuidados e serviços de saúde, reforçar programas de prevenção que promovam a saúde das mulheres, desenvolver iniciativas que tenham em conta género e fazer face contra as doenças sexualmente transmissíveis, etc. É importante trabalhar fortemente contra a violência contra as mulheres. No fundo, e para terminar, percebemos que há uma interligação entre a pobreza, a feminização da pobreza, que no fundo afeta maioritariamente as mulheres, e a importância de promover políticas públicas de género que, de certa forma, beneficiem as mulheres para que elas possam se tornar independentes financeiramente, para que elas se possam empoderar financeiramente. É importante também ter em conta que muitas vezes as políticas de género não estão eficazmente produzidas para tornar as mulheres empoderadas, mas sim para as manter ainda num processo de dependência e numa lógica de apenas elas sendo vistas como mulheres apenas que têm filhos, que geram filhos, que cuidam das suas famílias. As mulheres são muito mais do que isso e a história tem vindo a demonstrar. Portanto, vamos todos em conjunto, a sociedade, as instituições públicas, as políticas públicas desenhadas pelo governo, trabalhar para a contribuição de uma maior igualdade de género, maior oportunidade, melhorar a educação, melhorar a saúde, para assim podermos deixar de falar sobre a pobreza apenas com um rosto feminino. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada Fernanda Lobato, muito obrigada por sempre estar aqui presente no nosso Manhãs Alegres. Terças-feiras é dia mesmo de falarmos sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres. Já sabem,